Agora a gente chama à mesa o Henrique de Paula Finotti e a Michele Rosa da Silva para apresentar finalmente os dados dos anos de 2015 e 2016. Oi, boa noite. Opa, deixa eu me situar aqui para poder fazer a filmagem que precisa. Desculpa. Bom, vocês perceberam, não é meu hábito ficar na frente de todo mundo, então me desculpe já de antemão, qualquer falha nossa, né? Meu nome é Michele. Eu trabalho na Defensoria Pública desde 2012. Tá? Então, eu trabalho hoje na política de atendimento Mães em Cárcere e dentro do Convive. Eu vou explicar para vocês um pouco, de forma bem resumida, o que é o Mães em Cárcere e o que é o Convive. Tá? Mas eu gostaria muito, primeiro, agradecer a Marisa e a Letícia por estarem aqui presentes, porque é isso, não é fácil a gente expor o caso na frente das pessoas. O nosso trabalho é sempre nos bastidores, realmente, e é o que a gente gosta de fazer. Mas acho que é importante expor esse caso para todo mundo mesmo, para as pessoas terem noção de como é importante um trabalho que envolve vários setores, tanto da área criminal, quanto da área da infância, assim também como social, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, outros setores, porque é um trabalho, uma política que existe dentro da Defensoria Pública de São Paulo, mas não depende só de nós esse trabalho, a gente tem que ter contato com a Secretaria de Habitação, como aconteceu em Osasco, que se não fosse a prontidão da Marisa em todos os casos, infelizmente, essa mulher ainda estaria presa, muito provavelmente, porque foi através dela, inclusive, que a gente tomou conhecimento, né, do caso. Só para terem uma noção de quanto é gravosa essa situação, ela estava presa em Franco da Rocha, o filho foi acolhido em Itaquera e ela é de Osasco. Então, assim, não envolveu nem somente um local, envolveu 3 locais distintos. E para fazer essa condução, mesmo quando ela estava solta, era muito difícil. Porque era uma mulher que ficou 2 anos presa, uma mulher que, depois que foi solta, não só não tinha o dinheiro para o seu próprio sustento, como tinha uma dívida muito grande e o risco de perder a casa que ela tinha acabado de conseguir. Então, assim, e aí o que acontecia nesse caso, assim, que eu acho importante tocar no assunto? Quando ela foi solta, aí ela conseguiu um trabalho ainda numa cooperativa, só que aí ela foi impedida de permanecer nesse trabalho de forma... Não era registrado, mas era um trabalho que ela conseguiu para poder pagar as contas que estavam em atraso, inclusive. Ela foi proibida de trabalhar pelo juiz que concedeu a prisão domiciliar, porque ele concedeu a prisão domiciliar para ela ficar em casa. Quer dizer, ela não podia sair para comprar pão. Né? E aí já teve até uma ameaça, digamos assim, de que se o oficial de justiça fosse até a casa dela e ela não estivesse presente, ele seria expedido novo mandado de prisão. Né? Então, o que aconteceu com isso? Ela perdeu a vaga da cooperativa em que ela trabalhava, ela não conseguia mais ir visitar o seu filho que estava acolhido. Disso, o promotor de justiça teve a interpretação de que se ela não ia mais visitar essa criança, porque ela não tinha interesse na criança. Então, que se tocasse a destituição do poder familiar, ou seja, ela deixar de ser mãe. Mas não é que ela não queria, ela não tinha condições de ir até lá, financeira, que é uma questão, e ela estava proibida de sair de casa. Então, graças a toda essa articulação, o relatório que a Marisa fez, a presença que ela teve lá em Osasco, também participar dessa audiência, a gente comprovou a necessidade óbvia de que essa mulher precisava, sim, sair para trabalhar, para comprar um pão, era um direito dela, inclusive, né, em relação a isso. E a gente conseguiu, né, com muito esforço, não só soltá-la, mas também, como a Marisa já colocou para vocês, a possibilidade dela conseguir reaver esse filho. E até foi interessante uma questão, que esse caso foi atendido também, onde corria o processo dela, não tinha uma atuação da Defensoria Pública, era atendida por um chamado advogado dativo, que é um advogado do Estado. E aí, a gente conversando com a Juliana, que hoje né, está aqui presente também, que é a primeira sub, a gente entrou em contato com ela, explicou a situação e ela prontamente, mesmo não sendo um caso da banca dela, um processo dela, ela assumiu essa demanda e foi graças a essa atuação que a gente conseguiu rapidamente também o resultado de soltá-lo, que foi importante. E aí ela conheceu agora a história da Marisa, ou conheceu a Marisa aqui pessoalmente, que é importante. Então, ou seja, aqui, não só as pessoas que estão falando, mas que estão aqui presentes, pessoas que também não puderam comparecer, fazem parte desse todo. É uma política da Defensoria Pública? Sim, mas isso vai além da Defensoria Pública. Tem vários atores envolvidos nisso. Então, eu tenho que agradecer não só as pessoas que aqui se manifestaram, não só a Mães em Cárcere, ao Convive, aos núcleos, mas a todos os que, de fato, estão aqui presentes, gastando um pouco do seu tempo para conhecer um pouco desse trabalho e saber a importância de ser tocado adiante e nos auxiliar a conseguir atender aquelas mulheres que não podem, infelizmente, estar aqui presenciando
esse momento, porque esse trabalho existe, é para elas, não é para a gente, é para elas. E isso é muito importante. Então, né, não era a minha fala, desculpa, mas eu achava importante também colocar essas questões. Né? Como eu falei, assim, aqui é a política Mães em Cárcere. O que é o Mães em Cárcere? Né? O que é essa política? Eu trouxe slides que eu tenho uma mania de ser visual com as coisas, então acho que fica muito mais fácil para mim, me situando, e para todo mundo. Então, Mães em Cárcere é uma política da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Por enquanto, é só do Estado de São Paulo. Mas a gente teve contato já com os defensores do Paraná, também de Brasília, que queriam saber informações sobre essa política. E eu acho isso muito importante mesmo, para que não sejam trabalhos só aqui, e sim em todo o local. Porque enquanto houver mulher presa, essa mulher tem uma chance muito grande também de ser mãe. Já não concordo com a mulher presa. E assim, a situação da mãe é muito mais agravante, porque envolve todas as crianças e a família também que dependem dela. Né? Então, é uma política da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, voltada às mulheres que estão grávidas ou que possuam filhos com até 17 anos, ou que tenham mais de 17 anos, mas que tenham alguma deficiência física ou intelectual que dependa da mãe. Né? Então, aqui é um resumo bem breve de como aconteceu a Defensoria Pública, como começou o Mães em Cárcere. Então, esse atendimento especializado, ele se deu início quando a gente percebeu que o caso da pessoa, que assim, sempre teve uma atuação para a soltura dessas pessoas, mas tem um caso muito específico que é da mãe encarcerada. Tem algumas especificidades que a gente não pode deixar de observar e também trabalhar em cima disso e mostrar isso para o judiciário. E esse trabalho aconteceu por um mutirão chamado Mulheres Encarcerárias, por manifestações de diálogos com a sociedade civil, que sempre foi muito presente na atuação com a Defensoria Pública. Um seminário que aconteceu, isso tudo em 2011, então ainda é algo muito recente. E assim, a ideia de a gente trazer também para vocês o que é Mães em Cárcere, especificar, é que a gente ainda está engatinhando com essa política. A gente quer evoluir muito, trabalhar muito em cima disso, para vocês nos ajudarem a fazer com que isso cresça. Né? Então, aí teve uma comissão multidisciplinar, que foi com todos os servidores e membros da Defensoria Pública, para a contribuição da pastoral carcerária, e até o ITTC, que ficou faltando aqui também colocar. Né? E no dia 8 de março, uma data emblemática, né, realmente, mesmo sem querer, foi publicada no Diário Oficial, em 2014, a deliberação que trata sobre Mães em Cárcere. Eu coloquei aqui alguns dos principais objetivos, né? Então, o que é? Estreitar o contato da Defensoria Pública com a mãe presa, porque a pessoa, quando está solta, ela tem a possibilidade de fazer o agendamento, de procurar a Defensoria Pública. A pessoa presa não tem essa possibilidade. Então, a gente está fazendo o quê? Entrando nas unidades prisionais para dar esse acesso a elas. Garantir, então, o acesso à justiça, preservar ou restabelecer o vínculo familiar, sempre incentivando o contato entre mãe e filho. Porque é isso, assim, o vínculo com os seus filhos, mesmo que esteja com a avó, mesmo que esteja com os tios, ele pode sim ser quebrado, se não continua essa manutenção de visitas e tudo mais. Garantir o exercício da maternidade durante o período da custódia penal, assegurar os direitos tanto da mãe quanto da criança enquanto se encontra no ambiente prisional, incentivar uma atuação interdisciplinar e interstorial com o encertamento das parcerias, que é o que eu coloquei para vocês, é importante do envolvimento de todas as pessoas. Aí, como fazer parte do Mães em Cárcere, né? Então, quando a mulher entra na unidade prisional, isso foi feito um acordo com o secretário de admissão penitenciária, que a mulher, quando ela entra na unidade prisional, ela preenche um formulário que chama Mães em Cárcere. Com o preenchimento desse formulário, a unidade prisional nos encaminha para que nós possamos fazer uma triagem, identificar, verificar onde é que está o processo e encaminhar para o defensor responsável. Essa inclusão ela também pode ser feita por carta, que acontece acontece muitas vezes, da mulher escrever as cartas para a gente também inclui no atendimento Mães em Cárcere. Como eu falei para vocês, estamos aprimorando o nosso trabalho, evoluindo, porque nós fazemos o quê? O atendimento do Estado de São Paulo, ou seja, são muitas mulheres a serem atendidas. A gente fez um recorte dos casos emergenciais, que são as mulheres grávidas, as mulheres que estão amamentando, as mães com filhos acolhidos, mães que não sabem onde estão os seus filhos, os filhos que estão em uma situação de risco, porque já aconteceu de estar com o pai, por exemplo, mas viram uma denúncia de um abuso, ou então a pessoa responsável falece também, então entra como caso de urgência. E também as crianças com alguma deficiência. Só para vocês terem uma ideia de como é esse formulário, eu trouxe para vocês. Então, a gente tem a identificação da mãe, como o nome, a matrícula, que é o número de identificação que elas recebem quando entram na unidade prisional, né? O dia que ela preencheu. A gente trata também a questão da nacionalidade, raça e cor. E é importante só pontuar para vocês se a questão da raça e cor, por exemplo, não é só um dado estatístico, também serve como dado estatístico. Mas o que nós percebemos? Que mulheres que têm crianças
até 2 anos, se é uma menina branca, a chance de ser destituída do poder familiar e essa menina ser adotada é muito grande, é gritante. Então, isso também destaca para a gente quais são as urgências que a gente tem dentro das próprias urgências. Porque a gente sabe que ainda é um país preconceituoso, né, que tem algumas escolhas. Então, o que mais se adota hoje em dia são meninas brancas. Então, já é um grito para a gente também para uma atuação mais precisa, né? O nome, idade, com quem está a criança e o local onde são ou estavam. Por que onde estavam? Porque é isso. Às vezes a mãe ela é presa com a criança, até como aconteceu nesse caso, ela foi presa com a criança nos braços, foi todo mundo para a delegacia, chama-se o conselho tutelar, ela não sabe para onde vai a criança e ela é enviada para um presídio, que foi Franco da Rocha nesse caso, por exemplo. Então ela não sabe, ela sabe a última vez que ela viu a criança. Mas isso é importante a gente por quê? Para a gente começar a localizar, fazer aquela pesquisa, um trabalho de investigação mesmo para descobrir onde está essa criança. Por que investigação? Deve ter processo? Tem o processo de acolhimento, mas todos os processos da vara da infância tramitam em segredo de justiça. Então, não é um processo visível. Tem que saber onde está esse processo, né? Pelo menos saber assim, se está em que cidade está, de repente, se está aqui em São Paulo, também que pode não estar aqui em São Paulo, por exemplo, para poder dar esse segmento no trabalho. Se possui filho com deficiência, se concorda com que os filhos permaneçam com quem estão. Isso é respeito à autonomia da mulher. Porque pode ser que ela tenha um filho que esteja acolhido e que ela concorde com o acolhimento. Isso pode se dar por 2 razões. Ela pode concordar com o acolhimento porque ela não tem ninguém da confiança dela para deixar essa criança, como aconteceu alguns casos, inclusive de ela ter saído de casa enquanto adolescente, porque sofreu um abuso por parte do pai, e só tem o contato do pai. Ela vai querer deixar o filho dela com o pai? Com o avô paterno? Com o avô materno? Por óbvio que não. Então não é que ela está abrindo mão dessa criança, é porque ela não tem ninguém da confiança dela para deixar essa criança. E também pode ser que ela realmente não queira exercer a maternidade, que também é um direito dela em relação a isso. Pode estar com o pai, essa criança, o pai da criança, e ela não concordar. Ah, mas ela prefere que seja acolhido? Sim, porque aquele pai pode ser um agressor, inclusive. Então a gente tem que respeitar, sim, reconhecer e respeitar a autonomia dessas mulheres, né? Aí a gente pergunta sempre qual a indicação de algum familiar ou pessoa de confiança, porque é necessário muitas vezes obter alguma documentação dessas crianças. Se a criança está acolhida, para fazer esse desacolhimento, a gente precisa saber com quem deixar essa criança, quem arrolar no processo para poder fazer esse desacolhimento, né? Se está amamentando sim ou não, se está grávida sim ou não, e se deseja que a Defensoria Pública atue nos direitos em relação aos seus filhos. Isso foi incluído, até foi necessário, porque como eu falei para vocês que todos os processos da vara da infância tramitam em segredo de justiça, houve uma exigência de uma juíza que se fosse comprovado o interesse da mãe em ser defendida pela Defensoria Pública. O que para mim é óbvio, para ela não parecia ser. Então, assim, para não causar uma situação, né, de ter que pegar cada vez a assinatura de cada mulher que caísse no processo dessa juíza, a gente já colocou essa informação para valer para todas e não ter essa dificuldade no futuro. E no final pontilhado, não sei se, acho que vocês não conseguem ver, é só explicando bem sucintamente o que é a Defensoria Pública e o que é Mães em Cárcere, e informando que esse documento é para uso estrito da Defensoria Pública, porque a gente tem que levar em consideração que quem aplica esse formulário é dentro da unidade prisional, é a equipe técnica da unidade prisional. E a mulher enxerga, às vezes, todo mundo que está dentro da unidade prisional como um opressor. Então, por mais boa vontade, né, por o maior esforço que se faça o assistente social, por exemplo, da unidade, às vezes é difícil chegar a ter essas informações, né? Então, assim, a gente colocou essa informação para ela ter uma segurança de que virá para nós, de fato, e não será para prejudicá-la, porque às vezes elas têm medo de preencher as informações e serem prejudicadas, ser um efeito contrário, delas perderem essas crianças. Aqui é só para vocês entenderem como é que chegam os casos para a gente. Então, assim, o nosso carro-chefe são os formulários Mães em Cárcere, que eu falei para vocês que as unidades prisionais nos encaminham, né? As mulheres também podem mandar cartas para a gente para incluir no atendimento Mães em Cárcere. E muitas vezes nós vamos fazer atendimento dentro da unidade prisional, ou até mesmo um trabalho de educação em direitos. Lá, conhecendo algumas mulheres, a gente sabe da situação delas e também incluímos elas no Mães em Cárcere. Familiares e amigos que têm acontecido cada vez em maior número, deles saberem do trabalho que é desenvolvido e nos procuram. Batem na nossa sala, mandam carta, mandam e-mail, né, telefonam para a gente. Defensores públicos e a equipe técnica, que são os psicólogos, agentes sociais também que participam, que trabalham na Defensoria, porque vão fazer visitas ou recebem um atendimento, não da mulher que está presa, mas de um familiar que traz essa situação também.
A sociedade civil, como eu falei, que é sempre parceira, trazendo esses casos para a gente também, através de visita que eles fazem, atendimentos e oficinas. E toda uma rede de serviços e setores do governo. Por exemplo, a rede de serviço, como eu falei, esse caso que a Marisa nos trouxe, o primeiro contato, a primeira informação que eu tive sobre a prisão dessa mulher foi através dela. Se não fosse ela nos passar, talvez eu teria recebido esse caso tarde demais para a gente ter uma atuação tão pontual e precisa. Então, tudo que chega para a gente vai para o Convive, que é uma assessoria técnica de gestão informacional, que é onde eu trabalho junto com a Lid e todos os estagiários também que estão lá no fundo e outros que não puderam participar, que já trabalharam com a gente também no passado. Isso é extremamente importante. Então, aí, chegou até o Convive. O que nós fazemos com essa informação? A gente registra esses dados, que serão, inclusive, apresentados pelo Henrique mais tarde. A gente faz toda uma triagem, localização de processo, vamos atrás de documentos, obtenção de informações complementares, como necessário, e a gente faz um encaminhamento. Então, assim, se a mulher está presa, por óbvio, tem um processo criminal. Então, a gente vai identificar qual é esse processo, o que motivou a prisão dela, né? Então, é um processo que está em andamento ainda, no processo de conhecimento, então vou encaminhar para o defensor do conhecimento responsável. Já tem uma execução em andamento, e é isso que motivou a prisão dela, eu encaminho para o defensor da execução. Agora, tem situações que acontece o quê? A Defensoria Pública ainda é uma instituição nova, então ela não está instalada em todas as comarcas do estado de São Paulo. Nesses locais, são atendidas por advogados da ativo, caso elas não constituam um advogado também, ou outros convênios que a Defensoria Pública tenha. Só que a gente entende que é nossa obrigação esse trabalho, então ela não fica desassistida nesse sentido. Se é um caso de uma atuação de comarca que não tem atuação direta da Defensoria Pública, a gente identifica esse caso e encaminha para o núcleo de situação carcerária, que aí eles têm um trabalho emergencial de impetração de habeas corpus para a soltura dessa mulher, que esse é o nosso carro-chefe, é o desencarceramento dessa mãe. Na infância é a mesma coisa. Se eu identifico que existe um processo na vara da infância, a gente faz um encaminhamento para o defensor da vara da infância e juventude da ponta, responsável pelo processo. Também está na vara da família, a gente caminha para eles. Da vara da família é um exemplo, a questão de guarda, por exemplo, que tramita na vara da família, muitas vezes não da infância, encaminhamos para ele. Se é em comarca que não tem atuação da Defensoria Pública, se é da infância, eu encaminho para o núcleo da infância, e se é da vara da família, eu encaminho para o núcleo da mulher. Mas ficou um pouco escura essa. Mas, assim, eu quis trazer um pouco para vocês também, que, assim, é um trabalho que a gente desenvolve, é com carinho, mas a gente enfrenta, sim, alguns desafios e dificuldades. Quais são alguns deles, né? Então, assim, localização de família extensa, né? O que acontece? Às vezes a gente consegue o telefone ou o endereço da pessoa indicada pela mãe. Só que o telefone está desatualizado, em alguns casos, porque é isso, são pessoas, o nosso público, né, são pessoas extremamente vulneráveis. Então, se eles não têm uma residência fixa, muitas vezes, é uma área de ocupação, né, é uma comunidade, isso não já está em situação de rua, muitas vezes. Então, assim, a troca de endereço e de telefone acontece muito rapidamente. Ou então a mãe também não tem mais o contato, ou não lembra o contato com esse familiar também, o que acontece. Às vezes ela está tanto tempo encarcerada ou já estava numa situação de rua que ela não tem a quem indicar, né? Visitas também é um grande problema, que as mulheres sentem falta. Os homens, quando são encarcerados, as mulheres estão lá. A mãe, a filha, a mulher, continua lá, aquela fila gigantesca. Mas agora a mulher, quando é encarcerada, ela é a primeira a ser abandonada. Assim, muito dificilmente continua o companheiro com ela, não é nem visita, com ela. Tipo assim, cuidando dos filhos, né? Tipo assim, a mãe também não tem condições de visitá-la, por situações várias. Mas existe sim esse abandono que tem que ser pontuado. Tanto que em algumas vezes que a gente vai fazer algum comunicado, que vai na fila das visitas unidade prisional, a gente percebe que a fila dos homens são várias mulheres. Você não consegue falar com todo mundo só na fila. Na fila da mulher, né, na unidade aqui tem PFC, a Penitenciária Federal de Santana e da Capital, que é no Carandiru, uma do lado da outra. Eu consigo fazer as duas filas em um dia, numa manhã, e me sobra tempo ainda, porque não tem quase ninguém na fila para poder fazer a visita, o que é muito triste nesse caso, né? Então, mas quais são as questões, né? Fora essa questão machista que existe realmente no Brasil de abandono das mulheres. É a questão da distância, porque a mulher, às vezes, a família dela é de Campinas, só que ela está presa aqui na capital, né? É a questão da revista também, que é uma revista vexatória que acontece para entrar nas unidades prisionais. A questão de condições financeiras desfavoráveis também, porque às vezes eles têm a vontade, pode ser até que more perto, que seja um ônibus 380. Não tem os 380 para ir fazer essa visita,
né? Abrigos que não levam as crianças para visitarem sua mãe, então, para suas mães, então a criança está acolhida e os abrigos não levam essas crianças. Deveria levar? Sim, deveria. Se não há uma previsão legal que para ser feito esse trabalho, se não há uma previsão legal para que não leve essa criança até a mãe, então tem que ser levado. Lógico, a gente reconhece que também tem vários problemas em relação aos abrigos, mas isso não acontece, para vocês saberem, né? Também tem um relacionamento negativo entre a mãe e o cuidador, muitas vezes que atrapalha. Dificuldades financeiras do familiar indicado pela mãe para ficar com a criança. Às vezes o familiar indicado para ficar com essa criança, ele não tem uma condição financeira e às vezes até de saúde também, para poder ser responsável legal por essa criança, né? A ausência de residência fixa, porque para você conseguir também a guarda, legalmente falando, dessa criança, tem toda uma documentação que é necessária. E a pessoa morar numa área de ocupação, isso às vezes impede a gente conseguir a regulação dessa guarda. A sensibilização da família extensa, que existem esse julgamento, foi presa, não quero saber, ela escolheu o caminho dela, que isso infelizmente também acontece muito. Obtenção de documentos com o cuidador, né? A ausência de previsão legal, para casos de sentença definitiva, criança sem certidão de nascimento ou com certidão de nascimento incorreta. Por quê? Não basta falar para o juiz que ela é mãe, eu tenho que comprovar que ela é mãe. E para isso eu preciso de uma certidão de nascimento, declaração de nascido vivo. A gente não consegue muitas vezes. Os processos judiciais de justiça, as lactantes que deram luz antes de serem presas. Porque aquelas que têm os filhos dentro da unidade prisional, elas têm garantido por lei um período mínimo de 6 meses para poder amamentar essa criança. Só que tem aquela mãe que está amamentando a criança e é presa durante o aleitamento. E aí ela não entra com essa criança no presídio, o que também é um agravante para a gente. Dificuldade de obter vaga fixa em centros de acolhida para pessoas em situação de rua, porque existem algumas vagas sim, mas assim, não é uma vaga fixa, às vezes é necessário comprovar a residência, para comprovar para o juiz a questão da prisão domiciliar, ou para conseguir matricular a criança na escola também, por exemplo. Tratar o encarceramento como uma política pública, que é o que a gente percebe, que as pessoas acham assim, mas aqui ela vai entender melhor o que vai ser mãe, é melhor para a criança ser adotada. São julgamentos que a gente faz sem poder ver o cerne da questão mesmo. A maioria dos casos, a mulher é a principal quando não é a única cuidadora, quando não é a única responsável. É preciso, sim, uma sensibilização do judiciário para mostrar a questão da importância do vínculo afetivo, porque o judiciário a gente consegue, não facilmente, né? Não é questão de ser fácil, mas assim, a gente consegue garantir a questão da guarda, por exemplo, quando é família extensa. Mas o que importa muitas vezes para essa mãe não é a questão do vínculo sanguíneo, e sim o vínculo afetivo. Então é a madrinha, é a amiga, é a vizinha. Isso às vezes é muito mais forte do que a irmã, do que a mãe, do que o pai, né? A obtenção de prisão domiciliar, mesmo com a existência de legislação expressa, também isso existe a previsão legal, existe a documentação, a gente encaminha todos os dados e é indeferido. Isso aqui foi uma frase que veio, inclusive, de uma decisão. A necessidade, o que o juiz solicitou para a gente comprovar, a necessidade de comprovar a imprescindibilidade da mãe à criança. Eu não sei como fazer isso, para mim é uma coisa óbvia, sendo bem sincera, né? O preconceito que existe sobre tudo isso, a falta de estrutura nas instituições, recursos materiais, recursos humanos, e como eu falei assim, a gente entende a situação, por exemplo, do abrigo, não leva para visitar. Teve um caso que a gente teve em Campinas, por exemplo. Não levava para visitar, mas porque eles não tinham carro nem para fazer as questões básicas, de levar a criança no médico e tudo mais, estava com um problema. A gente conseguiu uma vez entrar em contato com o conselho tutelar, que cedeu o carro para poder para poder o abrigo levar a criança até onde a mãe estava presa. Então teve toda uma articulação. Então a gente reconhece sim essas dificuldades que várias instituições possuem. Só que isso a gente não é que seja uma desculpa, mas a gente não pode usar como uma desculpa para não fazer esse trabalho que é imprescindível, né? O agravamento dos problemas já existente com o encarceramento materno, porque se a situação, por exemplo, desse caso já estava complicada, ela tinha acabado de conseguir o Minha Casa Minha Vida, porque morava numa área de risco, de ocupação, quando ela saiu, se não fosse um rápido atendimento, seria pior, porque ela não teria, aquela criança que estava acolhida poderia estar adotada, por exemplo, os outros filhos que estavam sozinhos poderiam também ter sido acolhidos, ela não teria mais nem a casa dela. Então, ou seja, ela sai da unidade prisional e acaba sem nada, sem casa, sem filho, sem nada, né? E até a última frase que eu coloquei, que foi o que a Juliana tinha já colocado.
a gente não trata, a gente fala que no Brasil não existe pena perpétua, e existe sim, que é a questão da instituição do poder familiar. Porque você chegar para uma mãe e falar para ela que ela não é mais mãe, isso é uma coisa que ela carrega. E existe um número muito grande de mulheres que são presas provisórias. Ou seja, elas podem, no fim, ser absolvidas do processo criminal, mas ter perdido o seu filho. E só para fechar, que eu acho importante, tudo isso que eu pontuei para vocês é um trabalho, como eu falei, que não é feito sozinho. Então, assim, né, a Melina aqui representando, eu acho que é muito importante colocar que, assim, é um trabalho que a gente faz de localização de crianças, de tudo mais, junto, tipo assim, dos assistentes sociais, da equipe técnica como um todo, dos psicólogos que trabalham também na Defensoria Pública. Que, assim, se não fosse o conjunto trabalhando, não funcionaria. Não aconteceria tudo isso. Tá? E aí eu deixei só por final o e-mail para que vocês possam depois, se tiverem dúvidas, querem conversar um pouco mais, porque o tempo é um pouco escasso e eu acho muito importante agora a fala do Henrique, que vai trazer os dados para vocês também do que nós fizemos de trabalho até hoje, tá bom? Muito obrigada.